Olá pessoal, aqui é Bianca Franco, fonoaudióloga, idealizadora do Fonoeasy, e hoje a gente está iniciando uma minissérie de entrevistas, o Café com a Fono, onde a gente vai entrevistar profissionais da saúde, né, que trabalham com pacientes disfágicos para ter essa troca de informações do que é legal saber no manejo desses pacientes. E hoje eu vou receber uma convidada super especial, que eu conheço desde a residência, é a nossa querida nutricionista Luísa Mantovani, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada, especialista em saúde cardiovascular pelo Instituto Dante Pazanese e terapia intensiva pela Unifesp, e atualmente ela atua como nutricionista clínica no Hospital Beneficência Portuguesa. Oi Lu, tudo bem? Oi, tudo. Muito obrigada por esse convite. Realmente é um tema muito interessante de ser discutido e abordado, principalmente quando é de forma mais integrada e multidisciplinar. Lu, então para começar, eu queria saber o que você observa em um paciente, quais são as características que te chamam a atenção quando você vai avaliar um paciente e você faz pensar, ele é disfágico. Então, durante uma avaliação nutricional inicial, existem vários aspectos que podemos observar logo de início, que levantam essa suspeita de disfagia. Para começar, existem os diagnósticos prévios do paciente e as características físicas desse paciente. Então, quando a gente levanta o histórico médico, as questões dos diagnósticos, das patologias desse paciente, algumas doenças podem cursar com a disfagia. Isso porque algumas doenças podem aumentar o risco do paciente desenvolver algum problema na deglutição. Então, esse já é um ponto inicial para suspeitar que talvez o paciente venha a ter ou já tenha algum problema com a deglutição, com o risco de desenvolver a disfagia. E mais do que observar e identificar esses fatores, é muito interessante e é muito importante também o nutricionista interagir com o paciente e os seus familiares, porque através disso a gente levanta informações pertinentes em relação à experiência do paciente durante a alimentação. Uma coisa que eu vejo muito, né, no consultório, no hospital, são esses pacientes que chegam primeiro com a queixa de perda de peso, né? Vem com essa queixa, tá perdendo muito peso, vou procurar nutricionista, porque a dieta dele deve ter com alguma coisa errada, né? Para você também, você nota isso? Noto, porque também, às vezes, isso é um sinal que o paciente não está se alimentando corretamente. Identificar isso é muito importante. E por que esse paciente não está se alimentando? Será que é por conta da consistência? Será que ele está engasgando? O que está acontecendo, né, para ele ter essa perda de peso? Às vezes não é só por conta da doença de base. Sim, e é muito difícil de identificar, né? Porque, como você disse, tem que conversar com a família, ter uma conversa mais aprofundada, né? Então, muitas vezes, esses pacientes que chegam pra gente são pacientes que não moram com a família, que moram em lares de longa permanência, né? Então, ter esse olhar mais cuidadoso, esse olhar mais crítico, né? O que está de errado com esse cara? Por que ele está emagrecendo? Por que ele não está sendo nutrido, né? Por que eu preciso adaptar essa dieta? É uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Exatamente. Esse olhar mais holístico que a gente tem que ter, né? Se um paciente muitas vezes está sem cuidador, é muito difícil obter algum tipo de informação sobre ele, seja qual for. Se o paciente ele não está lúcido, é também muito difícil obter essas questões sobre a mastigação dele. Mas se a gente já vê que um paciente não tem essa dentição completa, se faz uso da prótese dentária, já é um sinal que talvez a gente tenha que chamar a equipe de fonoaudiologia para investigar e diagnosticar a disfagia e avaliar o grau de comprometimento disfágico, né? Então, isso é muito importante também, não só identificar, mas também sinalizar a equipe responsável para avaliar e adaptar a consistência de dieta. Sim, e outra coisa que eu vejo muito também, que alguns profissionais têm dificuldade de identificar, o que é? É que quando vai fazer essa avaliação nutricional inicial, vocês fazem normalmente essa bioimpedância, né, ver essas dobras, essas coisas, e num paciente que ele tá com perda de massa magra, né, que não tem musculatura, isso vai ter um impacto direto, né, não só nas atividades físicas, né, no andar, no falar, mas também no engolir, né? Porque se ele perdeu massa no corpo todo, ele consequentemente perdeu massa na garganta. Então ele não vai estar engolindo direito, né? Outra coisa que eu quero saber, Lu, que isso é, assim, top, sempre chega. Qual que é
a maior dificuldade de montar a dieta para um paciente disfágico? Quais são os desafios que você encontra no meio do caminho? Existem várias problemáticas, na verdade, vários desafios frente a isso, mas eu acho que o maior deles é tentar equilibrar a segurança na deglutição do paciente e a aceitabilidade do paciente frente a essa dieta. Porque para você tornar uma dieta segura, muitas vezes você precisa modificar a textura desse alimento. E isso vai interferir diretamente na aparência, no sabor, na variedade da dieta, naquilo que a gente pode ofertar para o paciente, conforme a consistência adequada. E isso nem sempre vai ser bem aceito pelo paciente. Então, se um paciente, numa avaliação nutricional inicial, já disse que ele não aceita alimentos como sopas, purês, nessa consistência mais cremosa, é difícil para ele também ter que aceitar alimentos que ele tanto rejeita, né? Fora isso, um outro desafio é garantir a ingestão hídrica adequada. Sim. Porque muitos desses pacientes disfásicos vão precisar de um espessamento dos líquidos. E não só em questão da aceitação dos líquidos espessados, também há uma questão quanto um esforço que o paciente vai ter para ingerir esses líquidos. E dependendo do grau de espessamento dos líquidos, pode ser que o paciente se sinta muito mais saciado numa quantidade muito menor de água. Então, dessa maneira, a gente vai ter que pensar em outras formas de garantir a hidratação adequada desse paciente. E assim, outra coisa que a gente pode pensar também, que eu sempre converso com vocês, é de mudar a apresentação, né, desse alimento. Muitas vezes esse paciente que está numa dieta pastosa, o que a família faz? A família pega, joga tudo no processador, mistura tudo, vira uma coisa marrom que não tem sabor, porque misturou cenoura, misturou carne, misturou tudo numa coisa só. Não tem uma cor bonita, não tem uma aparência bonita, e isso vai impactar diretamente na aceitação desse paciente, né? Então, muitas vezes, além da gente trabalhar essa segurança, a gente também precisa trabalhar essa forma de apresentação, né? Educar os cuidadores, os familiares, o próprio paciente que, isso não, você não gosta disso assim, mas e se a gente tentar de outro jeito, né? E se a gente apresentar de uma forma diferente? Eu vou colocar, bati tudo, botei numa cumbuca e fim. Não, e se eu colocar numa taça, e se eu colocar num prato, e se eu separar, né? Tentar oferecer uma coisa com mais cores, né? Uma coisa mais diversificada que seja atraente aos olhos, né? Porque uma coisa que a gente fala muito na fonoaudiologia é que antes da gente comer com a boca, a gente come com os olhos. Então tem que ser uma dieta que te faça ter vontade de comer, né? E até muitas vezes essa precipitação, esse olhar, esse ver o prato já ajuda o quê? A gente começa a salivar, ajuda no preparo oral, assim, infinitas coisas que a gente precisa ter esse olhar holístico mesmo, né, que você disse. Exato. Essa abordagem, né, é muito interessante, porque realmente o paciente, ele não vai querer comer uma alimentação que é totalmente batida, sem cor, sem sabor, uma coisa que é monótona, também não é interessante. Então, saber educar esses familiares, esses cuidadores, ou até mesmo o paciente, é muito interessante sobre questão de técnicas dietéticas, de conhecimentos nutricionais, para deixar essa comida não só segura, mas também muito saborosa, com uma apresentação muito mais colorida, muito mais bonita para ser ingerida, né? E essa alimentação, ela não precisa ser a base apenas de carboidratos, a gente pode incluir outros tipos de alimentos, né? A gente pode ensinar eles o que são proteínas, que vitaminas são interessantes incluir nesses alimentos, conforme a textura liberada por vocês fonoaudiólogos. A gente pode enriquecer essa dieta, enriquecer com módulos de fibras, módulos de proteínas, com óleos vegetais, com vitaminas que são importantes também. Então, essa dieta não necessariamente precisa ser sem graça, né? Não precisa ser uma consistência que não agrade o paciente. E é uma dificuldade que os familiares trazem, que é o que, depois que mudou para a dieta pastosa, ele não come mais nada, ele come muito pouquinho, é um copozinho disso, um copozinho daquilo.
e eu tô ficando preocupada, tem que progredir dieta, porque pastoso ele não tá aceitando. Mas, muitas vezes, as famílias esquecem que tem isso que você trouxe, que eu posso trazer um módulo proteico, eu posso trazer fibra, eu posso trazer isso de outras formas para enriquecer esse pouco que o paciente está consumindo, tá certo? Ele não precisa necessariamente comer um monte para atender todas as necessidades que ele precisa. Eu consigo compensar isso de outra forma? Sim, é possível a gente compensar dessas maneiras de incluir alguns suplementos alimentares, alguns módulos nutricionais que vão enriquecer essa dieta e torná-la mais nutritiva ao paciente. Mas nesses casos também é muito do anseio dos familiares de quererem que o paciente volte a comer como ele sempre comeu, né? Uhum. Às vezes nem realmente o paciente está se queixando daquela dieta, mas os familiares que têm esse conflito interno de que é uma dieta pastosa, não é uma dieta nutritiva, é um pouco, né, de confusão em relação a esse mito, né? Que Isso. a consistência de dieta pastosa não é nutritiva, não é saborosa, não está suprindo tudo que ele precisa, e às vezes está, porque a gente consegue aumentar o tamanho das porções, aumentar o fracionamento, a gente consegue liquidificar, às vezes, alguns alimentos que são importantes para esse paciente, para ele estar ingerindo, e às vezes a apresentação muda tudo, muda a aceitação desse paciente pela dieta, né? E se o paciente tem uma baixa ingesta alimentar, a gente consegue indicar alguns suplementos nutricionais que são importantes para ele. E mesmo assim, se essa dieta não está suprindo tudo o que ele precisa, existem outros meios que a gente pode abordar, como nutricionista, né, como equipe multi, a gente consegue indicar ainda assim uma sonda, uma alimentação por via alternativa, né, mas são casos mais graves, né, não precisaria entrar nessa indicação diretamente. A gente consegue, só pela alimentação, fazer alguns ajustes que já significam muito para o paciente. E tem várias formas de apresentação, né, de suplementos. Não existe só suplemento em pó, não existe só suplemento líquido, não existe só suplemento pastoso. Tem de todas as consistências possíveis, então não tem essa desculpa de ai, meu pai não tá comendo, meu pai não tá ficando nutrido porque ele tá com uma dieta restrita em X consistência. Não existe isso, né, Lu? Tem várias opções no mercado, né? Exato. Agora, as indústrias têm produzido muitos suplementos com diversos sabores, sabor de cappuccino, café com leite, morango, limão. Então, assim, existem vários sabores para tentar agradar o maior número de pacientes possíveis. E conforme as suas comorbidades, as suas doenças, existem nutrientes específicos a serem suplementados. Então, existem uma gama muito grande de suplementos no mercado que a gente pode estar utilizando e vão beneficiar muito o paciente. E entrando nesse assunto de algumas patologias que cursam com a disfagia, que é mais difícil de adaptar a dieta, você consegue listar alguma para mim que você sempre olha, esse paciente com essa patologia, tenho certeza que eu vou ter que encaminhar para fono que alguma coisa tem? Sim, na verdade existem várias doenças, né, que podem predispor ou cursar com a disfagia. Eu acredito que as principais são as doenças neurológicas, neuromusculares, né, pacientes com Alzheimer, pacientes com esclerose lateral amiotrófica, com miastenia, podem desenvolver disfagia. Algumas condições também podem indicar que o paciente tem algum risco de disfagia, como é o caso do acidente vascular cerebral. Alguns pacientes podem ter sequelas por conta do AVC, e dentre elas é o comprometimento disfágico. E também eu posso listar a traqueostomia prolongada, né, que é uma condição em que o paciente precisa ser ensinado novamente a como se alimentar para reintroduzir uma alimentação via oral. E pacientes com câncer de cabeça e pescoço também podem ter algum grau de comprometimento e alguma dificuldade para ingerir determinadas consistências de dieta. Outra coisa que eu queria conversar com você e passar para o pessoal também, o pessoal tem muito esse pensamento de que o paciente está com uma via alternativa, ele nunca mais vai comer pela boca. Ou o meu pai tinha via alternativa, mas começou a comer pela boca com a fono e agora ele precisa tirar a sonda. Não, né, Lu? Porque a sonda ela não é uma via exclusiva, né, de alimentação. Muitas vezes ela serve como um suporte, né? É isso? Então, existem casos em que a alimentação por sonda, por via interal, vai ser, sim, um momento de exclusividade da alimentação até a reintrodução da alimentação por via oral.
E aí, nesse momento, a sonda passa a ser um complemento dessa dieta, até o paciente ter capacidade para garantir a sua oferta de nutrientes, de calorias, de vitaminas, de proteínas, pela ingestão via oral e ser assim capaz de suspensão da dieta interal. Mas esse é um processo longo, não é um processo muito fácil. Então, se o paciente acabou de receber uma dieta oral, não quer dizer que ele vai ser capaz de consumir tudo que ele precisa, todos os nutrientes que ele precisa nessa consistência. Então, às vezes, vai precisar ter uma evolução da consistência de dieta para que a gente possa desmamar a dieta interal e assim suspender essa dieta. Gente, para quem está assistindo pela primeira vez e não está entendendo, que é fonoaudiólogo que está começando agora, que ainda não atua em hospital, o que acontece? Sempre tem esses pacientes que têm essa via alternativa, né? E chamam a fono para avaliar, para tentar liberar a via oral. E assim, quando a gente consegue liberar, iniciar uma via oral, a primeira pergunta que vem, seja do familiar, seja da equipe médica, seja da enfermagem, é: fono, posso sacar a sonda então? E eu sempre tenho que falar: isso não é conduta fonoaudiológica. Liberar a dieta por via oral não significa que vai suspender a via alternativa. Isso é uma conduta da nutricionista, porque ela faz os cálculos nutricional, ela vê se essa porção que eu comecei a ofertar para esse paciente é o suficiente ou não, né, para suprir as necessidades dele. Então, nem sempre, imediatamente, que a fonoaudióloga conseguiu liberar a dieta por via oral, a gente já vai suspender essa via alternativa, né? Porque essa via alternativa também fica como suporte, que foi o que a Lu acabou de trazer pra gente, certo? Exatamente. E também, ele está hábil a comer, não quer dizer que ele vá comer. Muitas vezes, esses pacientes com utilização de dieta interal são pacientes mais críticos, que estão em recuperação. Então, não quer dizer que ele vai aceitar a dieta, não quer dizer que ele vai comer uma quantidade suficiente para que a gente tire essa sonda. Então, a gente tem que ir com calma. Liberou dieta, vamos aguardar pelo menos 24, 48 horas para ver se esse paciente está comendo tudo o que ele precisa, né? Então, essa avaliação nutricional acaba sendo muito importante e esse cuidado integrado com nutrição e fonoaudiologia é muito importante também para a gente saber se o paciente está hábil para uma progressão de dieta, né? Isso é muito importante também, porque às vezes o paciente não tem um bom prognóstico, é um paciente muito grave, muito crítico, e talvez numa avaliação fonoaudiológica vocês conseguem verificar que não vai ser possível progredir essa dieta ou liberar essa dieta. É um paciente tão grave que não vai conseguir retornar com uma dieta via oral. E daí a gente precisa utilizar essa dieta interal por um tempo muito mais prolongado do que a gente esperava, né? Então a gente tem que ir com calma e saber o momento certo de introduzir essa dieta e de tirar a dieta interal. E eu acho que uma coisa que a gente traz dessa conversa que a gente teve hoje é o quê? Saber respeitar o limite do seu paciente e saber respeitar o limite interprofissional, né? Porque como a gente sempre fala, a gente trabalha junto, é um ajudando o outro, um colaborando para o outro, mas nunca um tendo conduta que compete ao outro. Então, por isso que é sempre interessante, seja no atendimento domiciliar, seja no atendimento hospitalar, sempre ter essa conversa multiprofissional, sempre discutir o caso. Porque muitas vezes o paciente que eu vi hoje não é o paciente que ela vai ver amanhã. Então, a gente tem que conversar para ter essa troca, para sempre estar com essa conduta alinhada. Uma última pergunta para finalizar. Lu, o que um fonoaudiólogo tem que ter para você indicar ele para um paciente? O que você espera que esse fonoaudiólogo tenha? Olha, se eu fosse indicar um fonoaudiólogo para algum paciente, seria por uma qualidade muito importante que eu acredito que qualquer profissional pode ter, que é a empatia. A capacidade de ter empatia permite que o profissional consiga reconhecer o paciente como um todo, permite que ele consiga ver as dificuldades, as expectativas daquele paciente e dessa forma criar também um ambiente seguro e confiável para que aquele paciente possa expor essas suas preocupações, aqueles seus anseios. Isso é muito importante também para o fonoaudiólogo direcionar a sua terapêutica, né? E trazer, assim, resultados muito mais humanizados.
Fora a empatia, eu acho que a competência técnica também é extremamente importante. E quando o fonoaudiólogo consegue alinhar tanto conhecimento quanto habilidade técnica com empatia, traz resultados de alta qualidade. Então, o tratamento fica muito mais focado no paciente e naquilo que ele espera também do seu tratamento, né? Então, é algo muito interessante. O paciente acaba sendo muito mais ativo no seu próprio tratamento. Então, é algo muito legal quando o próprio profissional consegue ter esse olhar mais empático e cuidadoso, né, ao tratar de um paciente doente. Queria agradecer demais, adorei nosso papo, estava com muita saudade de encontrar com você e sucesso. Obrigada, muito obrigada por esse convite.